Consequência de não definir o público-alvo, fica com os produtos encalhados no estoque. Claro, tá vendendo para a pessoa errada. Não tá chegando na pessoa certa, então você vai ter lá um casaco que pode ser maravilhoso, mas não vende. E assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o meu produto aqui, ele é o alecrim dourado, ele vai ser vendido assim, fácil, fácil. Sim, se você está falando com a pessoa certa, com certeza você vai conseguir vender. O seu produto, aos olhos desse público-alvo correto, vai ser um alecrim dourado. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para sua loja vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. E no episódio de hoje nós vamos falar quais as consequências de não definir o público-alvo da sua loja. A gente vai falar quais são as consequências e como é que você faz para resolver, porque claro que não saber algo tão importante para sua loja pode trazer algumas consequências não muito positivas e sim negativas. Então, a gente até o final desse vídeo vai mostrar uma sugestão, uma ferramenta de como você faz para resolver isso. Isso aí, Combinado? a gente vai apresentar quais são os motivos que geram essa confusão, quais são as consequências e qual é essa técnica para que você consiga definir exatamente o público-alvo da sua loja. Ou seja, uma das formas de solucionar esses problemas. Que é um problema básico, né? Porque isso é fundamental para quem quer ter resultado, quem conseguir vender todos os dias usando as redes sociais. Saber com quem está conversando, definir o público-alvo. Exato. Então, para que a gente comece aqui e chegue até quais são as consequências de não definir, vou fazer para ti a seguinte pergunta, Luísa. Luísa, o que não é público-alvo? Quando eu escuto, eu vendo pra loja, a minha loja vende pra mulheres. Legal? A gente fez um levantamento, né? Exato, a gente fez um levantamento e mundialmente falando, a porcentagem de mulheres no mundo é 49,5% da população. Deve Ou dar uns seja, 4 bilhões de pessoas. 50% da população que você vende, nossa, mas vende bem, hein? Quantas pessoas você alcança? Mas aí eu tenho certeza, Luísa, tá exagerando, né? Eu só vendo aqui pro Brasil. Pois é, no Brasil são 51,8% de mulheres. A mulherada domina todo o esquema aqui. Então, assim, você realmente vende para todas as mulheres? De todo o Brasil? De todo o Brasil, todinhas. Da bebê que acabou de nascer, que tá lá ainda saindo, né, no hospital, ou a mãe senhora que tá lá de boas em casa. Não é exatamente essa... Não é tudo isso, não são todas essas mulheres que você vende. É importante você entender quem é esse público-alvo, quem é essa pessoa, essa persona. Isso, e até dando um exemplo de criança que tu comentou. Eu vendo para crianças, ok, mas crianças de qual idade? Né? Qual faixa etária? Porque faz toda a diferença. A gente está dando os exemplos extremamente exagerados aqui, mas justamente para mostrar o que não é público-alvo. Mas muitas vezes você pode estar caindo nessa armadilha. Eu vendo para todas as mulheres. Da onde? Não, mas aqui da minha cidade e tal. Mas não é muito amplo, não é a definição certa de público-alvo. E assim, eu vendo para crianças. Tá, mas são as crianças que escutam Baby Shark ou são as crianças que acompanham, sei lá, desenhos mais velhos? Eu não tenho muita noção de desenhos, mas... tá vendo que existem diferenças, existem faixas etárias, então é importante você saber quem é a pessoa, qual que é o perfil. Eu vendo produtos de esporte, tá, mas quais esportes? Você é especialista em todos os esportes, esgrima, a corrida, a crossfit, a lançamento de dardo, sei lá, né? A gente até deu no último episódio um exemplo que envolvia a dupla Grenal, né? Que é a coisa mais antagônica que pode ser. Tu não consegue atender os dois públicos ao mesmo tempo. Exato. E levando até para a esfera da comida, que às vezes a gente usa aqui para ilustrar. Não é como se tivesse, né? como se tivesse um restaurante, e o restaurante vende churrasco e sushi. Olha, pode ser que você pense assim, mas eu conheço um que vende churrasco e sushi, e a gente conhece e é bom por sinal, mas acontece que é uma enorme de uma estrutura, o diferencial deles talvez seja esse, mas geralmente quando a pessoa quer
comer churrasco, ela vai numa churrascaria. Quando ela quer comer sushi, ela vai num restaurante de comida japonesa. Porque são públicos diferentes, na maioria das vezes. E assim, é aquela coisa, um é cozido, o outro é cru. Tá vendo a diferença? É bem diferente. Então, é importante que você perceba exatamente isso. Que direcionar a sua intenção, direcionar o seu produto para um público é muito importante, porque a pessoa vai se sentir, opa, ela tá conversando comigo, é para mim isso que ela tá falando, entende? Então, saiba disso. E até se você não viu, volte uma casa que veja o episódio anterior, onde a gente falou da construção de audiência qualificada, que para fazer isso é necessário ter um conteúdo para que alcance mais pessoas. Se o seu conteúdo está falando com a pessoa errada, não adianta nada. Então, é muito importante definir o público-alvo. E muito provavelmente, talvez alguém que está vendo aqui esse vídeo, ou talvez você que esteja vendo esse vídeo, surgiu a seguinte dúvida. Mas como é que eu faço se eu vendo para toda a família? Essa aí é uma pergunta que faz muito sentido. A gente tem alunas na comunidade da Vitrine Perfeita que já mandaram essa pergunta pra gente. Tá, mas Lu, peraí. Entendi o método, tô seguindo ele, mas eu atendo toda a família. Minha loja é numa cidade pequena e eu vendo pra toda a família. Tá, mas qual é o perfil do público de cada um desses segmentos? Então, você vai entender qual que é a mulher desta família, quem é o pai desta família, como é que é o perfil dos filhos, e aí você vai segmentar dentro dessa família. Então vai pegar lá a família Maia, a família Silva, e vai entender ali quem que é aquela família. Isso, né? E vai entender as características de cada um, né? A própria a criança da família, qual é a criança, em qual faixa etária eu atendo. Então, segmenta dentro das diferentes públicos, certo? Exato. E assim, vou te fazer essa pergunta. Quais são os motivos para uma pessoa não conseguir, não acertar e não conseguir definir quem que é o público-alvo dela? Bom, um deles com certeza é querer vender para todo mundo. Mas não dá para vender para todo mundo? Não, né? Não dá. A gente até estava conversando antes, enquanto a gente preparava esse conteúdo, por exemplo, pão francês. Todo mundo gosta de pão francês. Eu vou conseguir vender para todo mundo? Não, nem o pãozinho francês consegue vender para todo mundo. Porque tem gente que tem restrição, tem gente que não quer comer porque está de dieta, tem gente que prefere outro tipo de pão e daí não vai comer. Não entendo essas pessoas, né, que não gostam. Aqui até no sul a gente não é o pão francês, é o cacetinho, hahaha. Mas assim, o que acontece? Tem muita gente que... não, mas hoje eu não posso, ontem eu já comi, não, porque tem farinha branca e aí não vai comer o pão francês, vai deixar para depois. Então, por mais que você acredite que tenha um produto muito bom, que pode atender todos os públicos, enfim, querer vender para todo mundo é um problema, porque você está com um público-alvo muito amplo, então a sua comunicação acaba não se conectando com ninguém. Essa aqui é a questão. E aí até a consequência de querer vender para todo mundo também é querer agradar todo mundo. E aí vai comprando as coisas todas exclusivas, todas picadas, sem grade. E aí a loja acaba tendo um pouco de tudo, mas também não tem nada. Porque daí eu chego lá e eu quero um casaco preto. Mas não tem no teu tamanho. Mas não tem. Não tem. Então assim, tem uma variedade de tudo. Então assim... do alfinete até um casaco, um vestido de festa, mas aí não tem uma grade, não tem uma estrutura de loja montada, porque tá comprando tudo pingadinho, tudo um pouquinho de cada. Isso, né? Até exige um novo episódio inteiro pra gente falar sobre Exato. isso, mas faz total sentido. Outro problema que acontece é fazer tudo que o cliente quer. Né? O cliente vem e dá uma sugestão, daí então sai correndo lá para fazer. O cliente tem um papel importante, é claro, precisa ouvir o cliente, entender as demandas dele, mas entender até que ponto isso deve ou não deve ser seguido, porque às vezes a gente, nessa ânsia de atender todas as demandas, acaba se perdendo na questão do público. E aí a grande pergunta que fica no ar é: quem é que manda na loja? Você, que é dona da loja,
ou é o cliente que tá ali sempre palpitando, sempre dando uma ajudinha. E até vi uma consequência também disso, ou de certa forma uma relação, é que eu tenho que ter sempre uma novidade para mostrar para o meu cliente. Inclusive, este será o assunto do próximo episódio do podcast Vitrine Online, que a gente vai falar sobre não focar sempre em novidades, porque as novidades, tu não precisa ter sempre a última tendência, sempre tem uma última tendência do momento que vai lá, investe, mas será que é para o teu público? Ou será que você não foi na onda de alguém que te deu essa dica incrível e que tá mandando na sua loja? Até pode acontecer assim, uma pessoa entrou na loja e pediu determinado produto e aí a dona da loja pensa assim, nossa, mas então eu tenho que começar a vender isso, porque estão pedindo, ou aconteceu de 1, 2 pessoas pedirem, mas aí é um produto que não tem nada a ver com o público e aí ele acaba ficando encalhado lá. Ou a própria vendedora, né, que vende o produto para a loja, né, lá da loja atacado, por exemplo, ela vem e diz, não, isso aqui, ó, e aí a pessoa fica, mas será que o meu público vai gostar, e aí você acaba acreditando que comprar essa novidade aí vai ser o pulo do gato, vai resolver todos os problemas e acaba perdendo o foco, essa que é a questão. E aí começa a dar tiro para todos os lados e daí não atira ninguém, e aí fica, como é que é o nome daquele jogo que é do navio, que tu tem que acertar no buraquinho certo? E agora eu não lembro o nome, mas enfim, né? Quem souber, coloca nos comentários. Por favor, me ajuda que tu vai lá e diz, eu quero C5. Aí Batalha Naval. Batalha Naval, aí fica lá atirando, daí na água, opa, vendi um. Ai, que milagre, vendi um, né? Hashtag Batalha Naval. Boa. Batalha Naval, a pessoa é um pouco, né, me atrapalhei ali no nome do brinquedo, né? Beleza. Hashtag Batalha Naval. Então, se você concorda que às vezes tem tantas opções de produto e acaba perdendo foco, e quando faz uma venda é quase, nossa, graças a Deus consegui fazer uma venda, hashtag Batalha Naval, né? Isso, e aí vem até uma sabedoria popular que fala que é importante saber dizer não. Para cada escolha, uma renúncia. Então, não é possível atender todo mundo, ou pelo menos se perde muitas oportunidades ao querer tentar atender todo mundo. Essa que é a questão. Então, tenha em mente que é preciso, às vezes, seguir a tua estratégia, seguir o teu método e fazer o que tem que ser feito. Exato. Sem ficar inventando coisas mirabolantes, né? Não precisa fazer o W-twist carpado, né? Nada disso. Só fazer às vezes o feijão com arroz é o que dá mais certo ainda. Isso aí. E aí vem uma pergunta, então. Luísa, quais as consequências, esse é o título deste episódio, quais as consequências de não definir o público-alvo da loja? Bom, a primeira consequência vão ser 7 que a gente vai apresentar aqui hoje. Mas a primeira consequência é, por incrível que pareça, vender menos. Ué, mas como assim? Claro, você não sabe com quem você tá falando, você tá tirando para tudo quanto é lado lá na Batalha Naval, e aí você não consegue vender. E daí, como você não tem um nicho, como você não tem uma pessoa, como você não tem um produto específico para se destacar, você vende menos. Então, nessa ânsia de querer agradar e atender todo mundo, você acaba perdendo os pés pelas mãos, assim, e acaba se perdendo e não conseguindo fazer a venda. Então, vende menos. Esse é o primeiro problema, que eu acho que é algo que ninguém quer dentro de uma loja, né? Todo mundo quer vender todos os dias numa loja. Quer estar ali, quer poder publicar, compartilhar os seus produtos, falar sobre os seus produtos, botar numa vitrine online. Se tem uma vitrine da loja física, montar a vitrine, as pessoas, nossa, quero esse produto. Então, vai vender menos se não tiver o público definido. Senão vai ser aquela, só vendo para meus amigos, só vendo para minha mãe que compra. Minha mãe me ajuda. Na verdade, até é bom começar com os amigos, eles também servem para isso. Tem marcas famosíssimas que começaram assim, a Reserva é uma delas, né? Exato. Que começou, se procurar a história da Reserva, começou assim. Mas tem que ir aos poucos entendendo qual é o público e ampliar, porque senão fica só naquele meio, né? Não, e fica só ainda naquele mais meio. No online. Ainda mais no online, que tu tem a possibilidade de vender para outros lugares. E assim, a partir do momento que tu só tá vendendo pros amigos, no começo você tá, ok, né? Vou comprar de ti, sou tua amiga e tal. Mas depois de um tempo, a pessoa talvez queira outras opções, né? Não só comprar de um único lugar. Então você também precisa
abrir o leque de opções para um público que seja o seu público-alvo. Isso aí. Segunda consequência é que ninguém engaja. Então, se a sua loja, por um acaso, tem um perfil nas redes sociais e ninguém engaja, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém participa, abre a caixinha de perguntas lá no Stories e ninguém aparece, né? Então, esse engajamento não existe, significa que provavelmente você está comunicando, um dos motivos pode ser que você está comunicando com as pessoas erradas, né? Então, acontece muito, por exemplo, aquelas pessoas que saem fazendo sorteio, que fazendo, sei lá, ferramentas para chamar mais seguidores, aí chama um monte de seguidores, esses seguidores não são o público e aí não acontece nada, tem só um número lá que não representa absolutamente nada. E assim, ó, eu adoro a técnica de vou seguir várias pessoas, vou te seguir várias pessoas, vou seguir várias pessoas, vou te seguir várias pessoas. O que acontece pro algoritmo do Instagram ou do Facebook? Pode ser até bloqueado, né? Meu Deus do céu, essa loja bloqueou, me perdi. Então, assim, não dá, não tem técnica mirabolante. Ai, meu Deus, eu vou no dia, na segunda-feira, às 2h13, com 5 segundos, eu tenho que fazer tal coisa, porque daí, bum! Um milagre vai acontecer. Não existe milagre, gente. Existe trabalho. Existe colocar em prática uma sequência de produção de conteúdo, a sequência de produtos, estar presente nas redes sociais. Milagre é só milagre. E daí, realmente, ele vai acontecer assim, meu Deus, a luz divina, né? E até me veio um exemplo que aconteceu hoje com a gente. Tem uma pessoa que provavelmente ela se inscreveu lá na Semana da Vitrine Online para participar, e aí ela mandou uma mensagem assim para nós: me segue, era uma loja, não me lembro agora, também não vem ao caso, mas era me segue aí de volta, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha que tiro no pé, sabe? Por que eu devo seguir de volta? Me dá sabe? Eu vou gostar do que tu tem pra mostrar. Me deu vontade de não seguir de volta nesse caso, porque não foi assim, ai, tô aqui pra te apresentar e tal, é diferente, sabe? Me segue de volta aí, só me dá um número. Me ajuda a ser mais um aqui que tá me seguindo, e aí provavelmente se eu seguisse, provavelmente eu nem seria o público-alvo, né? E aí estaria gerando um problema ainda no final. A gente já vai falar mais sobre esse problema. E assim, voltando a essa consequência, tem um exemplo que eu acho muito legal de trazer aqui, que é de alguns amigos meus que, enfim, tem um restaurante, tem uma marca de um restaurante que se chama 20/9, que é em Porto Alegre e também enfim, no litoral aqui do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Eles fecharam agora, nessa época da pandemia, eles fecharam uma parceria com a Rappi. E daí, por ser essa parceria exclusiva, eles ganharam um valor de publicidade. E daí, um dos donos fez um vídeo super sincero falando, gente, aconteceu isso, a gente ganhou esse dinheiro para a publicidade, e com toda a situação que estamos agora, vivendo na pandemia e tudo mais, eu não sei quando você vai ver este vídeo, mas, né? E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente pegaram esse dinheiro de publicidade e doaram para uma ONG e contaram isso para os seguidores, para o público deles e falaram, olha, a gente doou e a gente quer contar isso para vocês e de certa forma teria como vocês divulgarem pra gente que todo mundo pode chamar um lanche, um prato, enfim, do 20/9 para ser... Compartilhem nas suas redes sociais. Adivinha o que aconteceu? Por eles estarem falando com as pessoas certas, o engajamento aconteceu, as pessoas compartilharam por N razões. Mas tá vendo que o público-alvo tá bem definido, né? E pegando o gancho, que nem é muito tema, a gente acaba às vezes fugindo um pouco do assunto. A gente adora uma comida. Mas olha só, por que engajou? Por que fez? Porque teve uma razão, não é aquela coisa ali, me segue. Vou fazer. Me segue, por favor, que eu te sigo, não funciona. Terceira consequência de não definir o público-alvo, no final a gente me ajuda a lembrar da gente revisar, né? Para passar em todas elas. Para todo mundo poder anotar, já que o pessoal que tá ali acompanhando, anotando todas as informações. Isso aí, acostumem-se a ver os nossos conteúdos com papel e caneta na mão, porque sempre sai algum conteúdo que ajuda, sempre tem certo? algo que vai te ajudar. É a nossa intenção. É o que a gente quer. No mínimo a hashtag Batalha Naval teria que estar no caderno hoje.
Mas vamos lá. Terceira, fica com os produtos encalhados no estoque. Ah, Claro, tá vendendo para a pessoa errada. não tá chegando na pessoa certa. Então você vai ter lá um casaco que pode ser maravilhoso, mas não vende. E assim, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, mas o meu casaco, a minha xícara, o meu produto aqui, ele é o alecrim dourado. Ele vai ser vendido assim, ó. Fácil, fácil. Sim, se você tá falando com a pessoa certa, com certeza você vai conseguir vender. O seu produto, aos olhos desse público-alvo correto, vai ser um alecrim dourado. Mas se não for, ele não vai ser bem... Não adianta, não adianta tu querer empurrar para alguém que não quer o teu produto. Isso aí. Né? Quarta consequência. Quarta consequência, não passar segurança, não passar confiança na sua loja física, nas suas redes sociais, principalmente, ainda mais se a loja não te conhece, se ela nunca ouviu falar de ti, como é que tu vai passar segurança? Sabendo sobre o produto, entendendo quem que é o teu público-alvo, quais são o que a pessoa precisa saber para querer comprar o teu produto, né? Tudo isso vai fazer com que você passe essa segurança para a pessoa. Faz todo sentido. Quando tu fala com menos pessoas, quando tu tem um público mais focado, tu se especializa em alguma coisa, tu tem uma mensagem mais direcionada, aquilo ali, tu entende mais daquilo. Tu não acaba tendo que falar um pouco de cada coisa e aí tu acaba não tendo, sei lá, referência para conseguir falar de tudo. A gente não sabe tudo sobre tudo. Então é a mesma ideia que a gente falou do médico. Eu quero buscar alguém para resolver o meu problema, atender aquela necessidade, então eu vou procurar um médico especialista naquilo. E aí você pode pensar, sim, no médico é fácil, mas a minha loja tem que tentar vender para todo mundo. A gente até separou alguns exemplos aqui simples, assim, só de entender como várias marcas se posicionam ou pelo produto ou pelo público e acabam tendo um nicho específico. Exato. Né? Um nicho, um público-alvo específico. Então, por exemplo, um exemplo que a gente separou aqui, uma loja de celulares que é a iHelp. Ela atende só produtos relacionados à Apple. Pronto, é aquele público-alvo. Eu atendo, se vier outro Android, não é aqui que você vai conseguir resolver o seu problema. Outro exemplo é a Young Modeladores. Eu não sei se você conhece, mas a Young Modeladores é uma empresa que vende modeladores. Então, eles são bons nisso, eles entendem sobre esse produto, sobre esse tipo de tecnologia, alguns tecidos diferenciados. Outro exemplo é a Camis, que vende camisetas. Então, assim, quais camisetas? Eles começaram com 6 tipos de camiseta e hoje eles ampliaram essas opções. É uma marca que começou no online, foi para a loja física, né, para o offline. Então, aí está sendo uma diferenciação por produto. E aí até a gente estava conversando... Mas que tem a ver com o público-alvo. Mas que tem a ver ali, com claro. o público-alvo, que é aquele produto. E a gente estava conversando, mas será que não existem grupos, não existem marcas que sejam diferentes? E aí, né, um exemplo que nos veio à cabeça é a Chocolate. Tem a Copenhagen e tem a Cacau, Chocolates Brasil Cacau. É o mesmo grupo, o produto é o mesmo, é chocolate, mas são públicos completamente diferentes, né? Tu pode até dizer, claro, talvez tenha diferença entre o chocolate, provavelmente, mas entende que se tem uma fala com um público, a outra fala com outro público. Se a Copenhagen tentasse falar com o público Brasil Cacau, talvez a Copenhagen se queimasse no mercado, alguma coisa assim. Ou não desse resultado, porque ela já tem um posicionamento lá e as pessoas entendem que ela fala para aquele público e vice-versa. Então existem várias marcas que se quebram assim e acabam atendendo públicos diferentes. É a mesma fábrica, é praticamente o mesmo produto, mas são marcas distintas porque cada uma atende um público separado. Elas não tentam vender para todo mundo. E outro exemplo que eu posso trazer aqui é o Grupo Arezzo. Então, o Grupo Arezzo, assim, tem a Fever, tem a Schutz, tem a própria Arezzo, tem a Ana Capri, e são públicos e produtos que são um pouco diferentes, mas para públicos completamente diferentes. Mas é sapato, mas são sapatos diferentes. Então, assim, tenha em mente que a partir do momento que você sabe muito bem quem é o seu público, você sabe muito bem quais são os produtos que você vai ter que vender, para quem que você vai falar, qual que é a linguagem, qual que é a comunicação que você vai fazer. E aí você consegue seguir, por exemplo, assim,
como é que eu vou fazer a minha construção de uma audiência qualificada, que é um dos pilares do método da vitrine perfeita, porque você vai conhecer o seu público-alvo. Como é que eu vou apresentar os meus produtos através de uma vitrine online? Porque eu vou conhecer meu público, vou saber mais sobre o meu produto, vou saber apresentar. Como é que eu vou comunicar tudo isso? Como é que eu vou fazer uma oferta que seja irresistível para a pessoa realmente querer comprar aquele produto agora? Não, depois eu penso. Então, conhecer esse público-alvo faz com que você consiga fazer e ter decisões muito mais assertivas, né? Isso, e enquanto você curte o vídeo, né, compartilha e tudo mais, se inscreve no canal, eu vou aproveitar para revisar as 4 primeiras, eu acho que é importante. Não, acho Vamos que deixar tem que revisar. No final. Vamos revisar agora. Primeira, vender menos. Segunda, ninguém engaja. Tu vai revisar quais são as consequências de não saber o seu público-alvo. Isso, Então, a primeira é vender menos, a segunda é ninguém engaja, a terceira é ficar com produtos encalhados no estoque, a quarta é não passar confiança ou segurança, e aí a quinta é gastar mais tempo e dinheiro para conquistar clientes. Claro, se você não sabe qual o seu público, você fica tentando falar com todo mundo e nem todo mundo é seu cliente e dá mais trabalho. Se nós pegarmos, talvez as pessoas provavelmente sabem, mas vamos lá. No Facebook eu consigo fazer um anúncio, por exemplo, focado especificamente para o meu público. Quanto mais detalhes eu souber, idade, o sexo, aonde mora, quais são os interesses, tudo isso eu consigo ter um anúncio que vai chegar mais provavelmente para aquela pessoa. Se eu não sei isso, eu anuncio para todo mundo e aí eu acabo não conseguindo achar aquela pessoa porque eu não fiz o trabalho antes. Né? Seria mais ou menos a mesma coisa que eu pegar agora e fazer um anúncio numa rádio AM para uma público adolescente. Para os nossos primos de 13 anos. Uma rádio... Uma AM, eles nunca ouviram falar. Agora, se eu for no TikTok, eu vou acertar. Né? E até acabei de lembrar de uma coisa. Um tempo atrás, nos Estados Unidos, eles precisavam fazer um anúncio sobre uso de camisinha para um público jovem. Onde é que foi feito esse anúncio? No Snapchat. É verdade. Faz um tempinho atrás já, porque o Snapchat, enfim, já teve... Snapchat, para quem não sabe, é um TikTok, não. É o Stories de hoje em dia. É o Stories assim. de hoje em dia. Na verdade, ainda existe, mas não é tão divulgado, porque o Stories ganhou força e o Instagram acabou dominando esse mercado, digamos assim. Pegou pra ele de novo. Mas, assim, próxima consequência. Não sei se eu ia falar mais. Não, é só assim, ó. Se eu tô falando com jovens, ou por exemplo assim, eu preciso anunciar uma informação pra idosos, eu não vou falar no TikTok, porque nunca ouviram falar, né? Isso, então esses antagonismos aí a gente tem que saber, porque senão vai estar só gastando dinheiro mesmo. E tempo. E tempo. Eu lembrei da história. Lembrei de uma história boa. Manda, eu sei que quem conhece aqui ainda me mandam, né? Faz tempo, por isso que talvez alguém já tenha ouvido essa história antes. Eu uma vez entrei em contato para a gente anunciar um treinamento que ia ser feito em Porto Alegre já faz 2 anos, mais de 2 anos. É verdade. Com algumas lojas e uma dessas lojas ficou com o meu WhatsApp. E até hoje eu recebo fotos de produtos femininos no meu WhatsApp. E no meu WhatsApp tem o meu avatarzinho ali, que é um homem, né? A imagem, a fotinho ali, a pessoa vê e mesmo assim segue mandando para mim. Tá só perdendo tempo. E na verdade eu não deixei de seguir, nem bloqueei, nem nada, porque eu quero ver até quando isso vai. Já faz mais de 2 anos. Então tá perdendo tempo, gastando tempo e dinheiro mandando uma comunicação para o público que não é o público da loja. Mas é só lista de transmissão. Pois mas tá se queimando, né? Tem que dar uma de controlada. De qualquer forma, tá se queimando. O 6º é ter seguidores, número, né? Ter um número de seguidores, mas não ter venda. Então, o que acontece? Mas eu tenho lá um monte de seguidores. E estão curtindo estão curtindo um monte. E tá pagando os boletos? Tá. Me conta aí como é que é essa história, porque eu tô achando interessante pagar boleto com curtida. Não é exatamente, né? Então, assim, não adianta ter um número de seguidores se eles não são realmente clientes. E daí tem tudo a ver com o que o Francisco já falou, né? Sobre isso. Já falou sobre isso. Eu vou começar a seguir um monte de pessoas, aí vou deixar de seguir. E aí o algoritmo, que é quem
auxilia o Instagram a divulgar a sua loja de uma forma orgânica e ajuda quando você vai fazer o tráfego pago, fica perdido? Ué? Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo um pouco exagerado, mas vai ficar para tentar deixar mais didático. Eu tenho 10 clientes na loja, sei lá, 3 são Brasil, 2 Estados Unidos, 1 da Índia, 1 da China, perdi a conta, 1 de Portugal e 1 do Japão. E aí, o que o Facebook vai entender? Para qual país essa loja vende? Qual é o público dessa loja? E daí, se você entra lá, por exemplo, para fazer um anúncio, você pode escolher, eu quero que anuncie para pessoas parecidas com os meus seguidores. Os teus seguidores não são o teu público-alvo, isso acaba sendo um problema. Então, por isso que a gente fala que ter um monte de seguidores não é necessariamente bom, né? Então, ter seguidores que são clientes é bom, porque tudo isso conspira a favor. Senão acaba sendo um tiro no pé nesse caso. Vou fazer um sorteio, vou chamar um monte de gente, acho um monte de seguidores, é tudo gente que está lá para querer ganhar um prêmio e não para comprar. E daí depois, quando for tentar usar, por exemplo, os recursos das ferramentas, das redes sociais, acaba perdendo oportunidades com isso. E assim, a história do sorteio, a pessoa só vai lá por puro e límpido interesse. Ela não quer, ela só quer, e daí, assim, do sorteio, sei lá, entra 100 pessoas, tá? Dessas 100 pessoas, uma só vai ganhar. Então, as outras 99, muito provavelmente, estão ali... né? E tem... de paraquedas e super interesseiras. E daí, depois de um tempo, vão olhar lá, nem sei por que eu tô seguindo essa loja. Né? Bom, é isso aí. 7ª consequência de não definir o público-alvo, depois a gente vai revisar, e essa definitivamente é um problema, é ter campanhas de venda que não dão resultado. Claro, o problema está na base, no começo de tudo. Né? Você não tem os produtos certos, daí você não converte, porque daí você não comprou para a pessoa que vai querer comprar o seu produto, você não conversa, você não consegue interagir com a pessoa certa, e tá vendo que é uma bola de neve, que é problema em cima de problema. Então, mas Lu, vou começar a fazer campanha de vendas, ok. Tá, quem que é teu público-alvo? Eu não sei direito, eu acho isso, eu acho aquilo. Talvez a tua campanha de vendas não dê tão certo, porque nem tu sabe com quem tu tá falando. Então, tu vai fazer uma campanha de vendas assim... E aí o recurso, geralmente, de todas essas consequências e tudo, é apelar para desconto. Eu tenho que fazer... Só funciona a minha campanha de vendas quando eu dou desconto. Porque tá falando com o público errado, daí acaba... enfim, é toda uma... E aí, a gente vai falar mais, acho que, sobre isso no episódio de amanhã. Né? E assim... Deixa de vender com preço cheio, sabe? E a loja, para ela estar saudável financeiramente falando, ela tem que procurar, em 100% das vezes, vender com o preço cheio. A gente sabe que descontos acontecem, que liquidações acontecem, mas é importante que você saiba com quem você está falando para não ficar dando desconto a todo tempo. Isso aí, eu vou revisar então. Vamos lá. 7 consequências, depois a gente vai falar também, tem mais aqui, como é que a gente faz para definir o público-alvo, porque até agora a gente falou quais são os problemas, vamos chegar a uma solução, né? Isso aí. Primeiro deles, então, vender menos. Segundo, ninguém engaja, ou tem baixíssimo engajamento. Terceiro, fica com produtos encalhados no estoque. O quarto, não passa segurança ou confiança. Quinto, gasta mais tempo e dinheiro para conquistar clientes. O sexto, ter seguidores em número, mas não ter vendas, que nem a Luísa comentou aqui, as curtidas não pagam os boletos. Exato. E ter campanhas de vendas que não dão resultado. Então, tudo isso são consequências de não ter definido o público-alvo. A gente falou um pouco dos motivos, definitivamente essas são as consequências, e agora a gente vai aprofundar um pouco como vamos sair desse buraco, né? Como você pode definir o público-alvo da sua loja. Então, como é que eu faço para definir o meu público-alvo? Bom, é importante que você saiba que existe o público-alvo e existe a persona. Ai, meu Deus, 2 conceitos. Calma que eu vou te explicar. Público-alvo é uma coisa, é uma definição um pouco mais general não, um pouco mais generalista. Por quê? Tu vai pegar um conjunto de pessoas e vai pegar e reunir as informações dessa pessoa.
esse conjunto de pessoas são mulheres de uma idade, de uma faixa etária de, sei lá, de 30 a 50 anos, são pessoas que têm uma sua condição financeira X, que moram em determinado lugar, e aí você vai tendo essas características um pouco mais gerais sobre um conjunto de pessoas. É como se eu fosse abrir uma loja e aí eu vou fazer uma pesquisa de campo antes, e aí eu vou lá e avalio quantas pessoas tem ali, qual o tamanho desse público, que tipo de pessoas costumam frequentar aquele ambiente, né? É um pouco mais nesse sentido, assim. Mais geral, Isso, porque ele é um pouco mais amplo. Tu não vai pegar características específicas de uma determinada pessoa, por exemplo. Tu vai ser um pouco mais assim, aquelas pessoas daquele grupo lá, elas usam, sei lá, roupa entre M e G, entre P, M e G, sabe? Um pouco mais generalista a história. São mulheres de 30, 40 anos que moram em São Paulo, são essas características de um grupo, vamos dizer assim. Que estão no bairro de Perdizes, que trabalham, são executivas, então é uma coisa mais generalista. General, ótimo. É a Batalha Naval e o General hoje. Estamos com um episódio bastante bélico. E aí a outra seria a persona. Cheguei a me engasgar. Desculpa. Então, a outra é a persona. Então, persona é pessoa. Então, você vai lá e você vai pegar a cliente, o perfil. Aquela pessoa que tá sempre comprando, que tá sempre interagindo, que tá sempre ali. E você vai ter maiores informações desta pessoa. Então, o que ela gosta, onde é que ela gosta de ir, quais são as dúvidas dela que ela tem em relação aos produtos que você vende, o que ela sonha, pode dar um nome. Então, assim, quando você vai montar qualquer uma das ações, você vai pensar na Maria. A Maria, ela tem 37 anos, ela tem filhos, ela mora em São Paulo, no bairro tal, no bairro de Perdizes, ela trabalha como executiva numa multinacional e, entende? Vai dando maiores informações e relacionando com os gostos pessoais dela. Isso, porque tudo isso vai facilitar essa comunicação. Tu vai conhecer, vai conseguir conversar com a Maria, nesse caso, a persona sendo a Maria. Exato. Certo? E qual que seria, então, quando eu vou... A gente está falando aqui sobre vitrine online. Quando eu vou usar as redes sociais para fazer as vendas da minha loja, qual dessas duas é talvez a mais importante? O público-alvo ou a persona? Na verdade, a persona é uma derivação do público-alvo, certo? Tu vai extrair dentro daquela sociedade, assim, daquele grupo, daquele conjunto de pessoas, uma que vai se destacar e aí, né, vai falar mais dela. Por isso, definitivamente, é a persona, porque nas redes sociais a gente está falando e a gente não está vendo a pessoa ali. Então, é importante que você imagine essa persona para conseguir se comunicar a ela da maneira certa. Então, essa é uma maneira de você fazer um conteúdo. Será que a minha persona, Maria, está gostando do conteúdo que a gente está criando aqui? Será que ela está aprendendo? Será que ela vai ter interesse nos meus produtos? Tudo isso fica mais fácil quando você tem a persona definida. Definitivamente. É bem isso aí. E aí, talvez você esteja se perguntando, ok, beleza, ótimo, entendi. Público-alvo, persona... Mas e como é que eu faço para definir essa pessoa? Existe uma técnica? Existe uma forma de fazer isso? E a resposta é sim. Sim, só que antes da gente dizer a técnica, você tem que olhar aqui para baixo desse vídeo, dar um like se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve no canal e aciona o sininho e deixa um comentário sobre como é a persona da sua loja, qual que é o nome dela, que você aprendeu com esse episódio do podcast. Só um parênteses aqui, porque né? Não custa nada. Não custa nada, a gente está te chamando para essa ação e te convidando para compartilhar com a gente, para a gente também conhecer um pouco mais sobre ti, sobre a tua loja e sobre a tua persona. Isso aí. Mas vamos lá. Sim, tem a técnica e a Luísa vai explicar mais sobre isso. Então, como agora. É que é essa técnica? Na verdade, é uma técnica que, inclusive, a gente compartilha com as nossas alunas, os nossos alunos lá na comunidade da Vitrine Perfeita, que se chama Mood Board, ou painel semântico, ou eu até peguei um painel de sentimentos. Existem muitos nomes para definir essa técnica, mas o que acontece?
É uma técnica em que tu vai criar um painel com as informações sobre a tua cliente. Ai, mas Luísa, é só escrever um texto, vai lá, faz uma listinha e tudo mais. E por que eu vou fazer um painel? É muito complicado, imagina, é muito complexo. Pois é muito complexo, mas temos alunas muito maravilhosas na comunidade da Vitrine Perfeita que não só fizeram um painel, como também fizeram uma parede com essas informações. Como você que está vendo este vídeo agora, está vendo aqui na tela. Então, assim, ó, é inegável que a parede toda com informações e que, de fato, ajudam muito elas. Por quê? Elas batem o olho e entendem quem que é esse público-alvo. Isso, então elas botaram na parede da sala ou do escritório todas as informações sobre a cliente para que elas conseguissem entender a cliente, a persona, visualmente de forma rápida e fossem entendendo cada vez mais quem é a cliente da loja. No caso, a Marina e a Karina da 2002 Acessórios, que fazem parte da comunidade Vitrine Perfeita. Exato. Então, assim, o que acontece? Por que um painel? Por que fazê-lo? Porque vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas é bem interessante. Quando eu descobri, eu fiquei, faz sentido. Como é que o nosso cérebro vê? Ele vê, por exemplo, assim, tem algo escrito, né? Eu canceli o nosso aviãozinho, Vou enfim. cansar o caderninho vermelho. Então o caderninho vermelho. A gente é muito visual, então se a pessoa vê o que está escrito aqui, primeiro ela vai ver uma imagem, para depois entender que o que tem naquela imagem são palavras, e aí ela vai ler. Tá vendo como existe um trabalho um pouco maior? Mas se o nosso cérebro pega e vê uma imagem, fica muito mais rápido, fica muito mais fácil de absorver a informação que eu tô querendo passar. Então, se eu ver um conjunto ali, informações que são parecidas, fica muito mais fácil de entender. E aí, uma das coisas que é bem interessante é, por exemplo, assim, eu tô começando a minha loja, vou ter uma funcionária agora. E aí, como é que eu vou explicar para minha funcionária que ela vai trabalhar com este público, com esta persona aqui? Ela vai simplesmente olhar este painel e vai entender através das imagens que estão ali representadas. E outro detalhe importante, não é fiz uma vez e nunca mais encosto no painel, nunca mais preciso olhar. Muito pelo contrário. As coisas mudam, a vida muda, as redes sociais mudam, a forma de agir das pessoas muda. Então, antes da pandemia, talvez a sua cliente não comprasse nas redes sociais, agora ela compra. E aí você tem que adaptar o seu painel. É isso aí. Nesse caso, por exemplo, é óbvio que chegando uma funcionária nova, você vai explicar as características da cliente, da pessoa, do seu público-alvo, mas fica muito mais fácil se você conseguir mostrar visualmente. A pessoa grava mais fácil, ela consegue entender isso. E que nem a Luísa falou, é um trabalho de constante aprimoramento e refino, porque se o público-alvo da loja até fevereiro de 2020 não comprava online, provavelmente agora, um ano depois, ele compra online e compra muito, inclusive. Então essa é uma característica do público que mudou. Ou às vezes pode ser que também a própria loja tomou um rumo diferente e aos poucos ela precisa se ajustar a este novo público-alvo. E aí até usando um exemplo, uma analogia dessa de explicar para uma funcionária nova, enfim, para um colaborador novo, né? Você mesmo possa entender melhor. É como se fosse numa viagem. É muito mais fácil eu enxergar os lugares que eu quero visitar nas minhas férias do que eu ler as características. Sei lá, agora eu estava lembrando aqui, a pessoa vê uma foto do Coliseu de Roma. E aí é muito mais fácil ela entender o que é o Coliseu de Roma do que se eu explicar. É uma edificação onde os gladiadores lutavam antigamente com paredes enormes, com blocos de 30 por 30, que chegam a tantos metros de altura, em formato circular. Não entende, entendeu? Não é a mesma coisa. Dá muito mais trabalho do que eu mostrar a imagem. Tá vendo? Isso aqui é o Coliseu e é assim, 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 assado. Pronto. Fica muito mais... A relação e o cérebro vai absorver a informação de uma forma muito mais fácil e muito mais interessante, né? Porque imagens são muito mais interessantes do que tu ficar ali imaginando, porque às vezes a pessoa começa a imaginar os blocos e daí ela não imagina o bloco do jeito que é, do jeito certo. Então acontece assim, nossa... Uau, era isso? Era isso! E aí, nossa, tu tinha imaginado o quê? Explicou tudo sobre o público-alvo e daí a pessoa pensa...
era esse o público-alvo, eu tava achando que era... E aí, Então- né? Então é isso, resumindo, é muito importante que a sua loja tenha um público-alvo definido para não enfrentar nenhuma dessas consequências que a gente falou aqui. A gente deu essa sugestão, né, dessa técnica para definir o público-alvo da sua loja. Isso é fundamental para quem quer vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. E eu espero que tenha ficado claro a importância nesse vídeo aqui. E caso você tenha alguma dúvida, te convido a fazer o comentário aqui embaixo. Além de deixar as características da sua persona, por favor, deixe a sua dúvida aqui embaixo que a gente com certeza vai te responder para que você fique livre de dúvidas. Combinado? Isso aí, a gente se vê no próximo episódio do podcast Vitrine Online, que é... Sobre lojista, você não pare de focar apenas em novidades. Então, assim, ó, vamos falar mais sobre isso e tô te esperando no próximo episódio do podcast Vitrine Online. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!